Olá, começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na NET, no canal 26, na Multirio e pelo Facebook. Seja muito bem-vindo. Você já sabe, você encontra sempre mais conteúdo sobre o tema debatido aqui no estúdio, nas nossas postagens no Facebook, no portal da Multirio e nas nossas redes sociais, por isso passa lá. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é muito comum para gestores escolares, enfim, quem está à frente das políticas de educação, mas nem todo mundo sabe como é que funciona. E para isso eu vou trazer uns dados para vocês. Olha só, somos hoje mais de 210 milhões de brasileiros vivendo em uma das 5.570 cidades espalhadas por todo o país. E de acordo com os dados do IBGE, em 2018, mais de 27 milhões de brasileiros estavam matriculados no ensino fundamental, entre creche, educação infantil e o 9º ano. E quando pensamos em rede pública de ensino, os custos para manter as escolas funcionando vêm dos fundos dos governos, do orçamento dos estados, municípios e da União. Mas esse dinheiro também vem da contribuição de todos os brasileiros através dos impostos. As políticas educacionais passam pelo financiamento da educação. E esse processo diz respeito a mecanismos de arrecadação, desses recursos e também a destinação e a gestão desse dinheiro. Hoje o Hashtag Educa te explica o que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e como ele funciona e como você contribui para o bom uso desses recursos. Quem conversa hoje com a gente sobre esse assunto é Karine Silva dos Santos, diretora de Ações Educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Karine, seja muito bem-vinda ao Hashtag Educa. Obrigada, fico muito feliz de poder participar do Hashtag Educa. Não, eu estava na hora que eu estava construindo o roteiro, eu tive uma série de dúvidas, eu falei, esse é o momento mesmo para tirar, não só porque a gente trabalha com educação, mas como cidadão mesmo, saber como é que funciona a política pública de educação no país. Então, para a gente começar, Karine, o que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação? Então, o FNDE, como é carinhosamente conhecido, por quem trabalha com educação especialmente, é uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação, completou agora, em 2019, 51 anos de existência. E esse fundo vem, ao longo dessas décadas, executando as políticas de educação e levando até os municípios programas importantes e estruturantes para as políticas públicas ligadas à área educacional. Quando a gente pensa em fundo, você falou em autarquia, quando a gente pensa em fundo, eu poderia dizer assim, a grosso modo, é um banco, um agenciador, enfim, um fomento mesmo, um financiador da educação. Como é que funciona isso para quem está em casa e não conhece muito bem como é que funciona o serviço público? É um financiador na medida em que ele recebe, a partir de várias fontes do governo, os recursos que os cidadãos, os pais dos alunos, os trabalhadores, pagam dos seus impostos para poder financiar a educação. Dentre desses recursos, eu vou citar como exemplo a contribuição do salário educação, que é uma contribuição vinculada às empresas e parte desse dinheiro vai financiar programas educacionais. Eu vou dar como exemplo a política de alimentação escolar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar é financiado com dinheiro da fonte da contribuição do salário educação, o programa do livro didático, o programa do transporte escolar, são todas políticas estruturantes financiadas com os recursos advindos dos impostos que você, cidadão, paga. Ou seja, quando a gente pensa em melhoria para as escolas, nessa política educacional toda, a gente não tem como dissociar o crescimento e desenvolvimento do país, porque se você não tem como pagar esses impostos, obviamente isso vai fazer falta ali na ponta, porque o recurso não vai chegar, Com certeza. O que a gente costuma dizer é que é uma retroalimentação orçamentária e financeira. Na medida em que você tem um desenvolvimento local e esse cidadão trabalha, paga seus impostos, contribui para as alíquotas da receita, ele consegue, então, financiar as políticas públicas. Aqui a gente está falando especificamente de educação, mas é claro que outras políticas também são financiadas a partir desse imposto. Agora, como é que o fundo funciona? Como que esses recursos são destinados e para que áreas? Então, nós temos políticas voltadas para todas as etapas e modalidades de ensino. Creche, educação infantil, o ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, o ensino médio, educação de jovens e adultos, o financiamento do ensino superior como o FIES,
Eu vou dar como exemplo de funcionamento do fundo as políticas que são ditas políticas constitucionais ou obrigatórias, que estão dispostas lá no artigo 208 da Constituição, que são as políticas suplementares à educação: alimentação escolar, transporte escolar e livro didático. Essas 3 políticas funcionam a partir do número de alunos que a gente tem registrado em cada uma das escolas no Brasil. Hoje, no Brasil, nós temos quase 140 mil escolas. Todas essas escolas precisam registrar o número de alunos, o seu alunado, no censo escolar, para que no ano seguinte possam receber valores específicos para cada uma dessas políticas, porque os valores são diferenciados, né? Valores específicos para receber e executar essas políticas. Então, o FNDE trabalha com recebimento de fonte de recursos e repassa esses recursos. Uma das nossas missões é prestar assistência técnica e financeira. Financeira, na medida que o FNDE faz o repasse dos recursos. E técnica, porque é da nossa competência apoiar, orientar e dar diretrizes para todas essas políticas educacionais. Agora, eu vi que tem mais ou menos, tem mais de 10 programas, são muitos programas. Como são formulados esses programas? Como eles são pensados? A partir das demandas que surgem a partir do censo? Como é que é? Como é que chega essa demanda e esses programas são formulados? Então, nós temos hoje em funcionamento no FNDE quase 30 programas, são 28 programas. É uma gama muito grande e vários desses programas são programas, na verdade, programas de Estado. Eu vou dar 2 exemplos. O Programa Nacional do Livro Didático e do Material Didático, ele tem 82 anos de existência. Então, ele não advém de uma decisão do governo, ele é uma política, não é o governo atual quem decide, é uma política de Estado que transcende, né, as mudanças que a gente tem. A alimentação escolar também é uma política que tem 64 anos, está lá na Constituição e antes da Constituição ela já existia e também transcende essas mudanças de governo. Mas é importante dizer que, para cada gestão, há um direcionamento sobre qual etapa ou modalidade de ensino que se quer dar maior ênfase, que se quer dar maior enfoque. E a gente sabe que a educação infantil é alvo prioritário de governo, porque é importante a gente balizar essa criança, atender essa criança na medida do seu desenvolvimento. O ensino fundamental precisa de recursos e programas que possam dar estrutura, suporte educacional, pedagógico, para que essa criança, adolescente, se desenvolva e lá na frente conseguir um mercado de trabalho, consiga crescer em termos de desenvolvimento educacional e profissional no futuro. Então, existem esses 2 tipos de programas, na verdade, né? Aqueles que são constitucionais e de Estado e aqueles que são prioritários para cada uma das gestões que passam no governo. Agora, só para as instituições públicas, só para as escolas públicas? Nós atendemos a rede pública de educação, como eu falei, são 140 mil escolas, mas atendemos também escolas conveniadas com o poder público. Então, escolas filantrópicas, confessionais, elas são atendidas pelas políticas, desde que estejam conveniadas e desde que os responsáveis pelas redes estadual ou municipal faça o devido cadastramento dos alunos no censo escolar. O FNDE só trabalha com o número de alunos oficialmente registrado no censo escolar lá do INEP. Ou seja, essa é a participação, pelo menos dentro do censo, essa parte mais burocrática relacionada ao quantitativo de pessoas que são atendidas pela educação pública nos estados e nos municípios. Mas qual é o papel, além dessa devolutiva de números, né, de estados e municípios em relação ao fundo para receber os recursos e para receber os programas, sem ser somente os constitucionais? Qual o papel? Para algumas políticas, o ente municipal ou estadual precisa se manifestar e dizer: eu quero trabalhar com essa política. Eu vou dar um exemplo. A gente tem o Programa de Ações Articuladas, que é um grande programa que olha para o desenvolvimento local do município ou do estado, e esse município precisa fazer um planejamento das ações que ele quer receber. Como um exemplo, a gente tem o transporte escolar, especificamente na aquisição do caminho da escola. Então, o município precisa dizer: olha, eu não tenho um veículo para fazer o transporte escolar dos meus estudantes, quero adquirir um veículo. Então, ele faz um mapeamento, um planejamento.
Para outras políticas, basta ter o registro do aluno no censo, a alimentação escolar. Se ele registrar o número de alunos no censo escolar, independente dele se manifestar, ele vai receber o recurso da alimentação escolar durante o ano letivo. Foi interessante você falar isso, porque se a gente pensar em dimensões, né, de território brasileiro, a gente tem realidades que a gente tem que considerar o regionalismo. Né? Ou seja, a situação do Rio de Janeiro pode ser completamente diferente de uma situação de um município, por exemplo, às margens, né, daquela bacia toda de rios ali, hidrográfica do Amazonas. Né? Vocês fazem essa consideração na hora de disponibilizar, além dos recursos, a implementação desses programas e a ajuda técnica? Então, a assistência técnica que o FNDE faz, ela deve ser equânime, pensando que o nosso compromisso, né, a nossa competência, ela se estende a todos os entes do Brasil, sejam todos os municípios, todas as secretarias de educação de Estado. Então, essa competência de prestar assistência técnica, ela não tem escolha, né? Nós atendemos a todos igualmente. Agora, em relação às políticas, é o gestor local quem precisa definir a sua realidade. E, para isso, ele precisa fazer um bom planejamento, porque existem várias ações dentro do governo, especificamente para a área de educação, que podem ser benéficas para uma região e não para outra. Então, é importante que o gestor tenha conhecimento da sua realidade para que, por exemplo, né, não solicite ações que não são necessárias, para que a gente não tenha desperdício de recursos públicos, para que ele atenda a necessidade do cidadão que está no seu município, na sua localidade. É muito importante trabalhar com planejamento. Você falou uma coisa que me lembrou meu tempo de escola. Eu estudei minha vida inteira em escola municipal e usei livro didático fornecido pelo MEC, né, durante boa parte da minha formação escolar. E era exatamente sobre isso que eu queria falar com você agora. As escolas públicas contam com o apoio do fundo para receber livros didáticos, como esses. Eu me lembro até que na minha época a gente tinha uma coisa de cuidar do livro, encapar e tal, porque no ano seguinte aquele mesmo livro seria para um outro aluno. Mas, enfim, além do recebimento do livro didático, você tem o acervo de obras literárias, obras complementares e dicionários. Como é que é esse apoio do fundo para essa parte toda didática das escolas? Então, o Programa Nacional do Livro Didático e Material Didático, como eu disse, é uma política que tem mais de 80 anos, muito estruturante dentro da educação, e é uma política diferenciada porque é o FNDE quem faz todo o processo de compra, seleção dessas obras a partir da avaliação pedagógica que é feita pelo Ministério da Educação, oferta, né, dá a possibilidade do diretor da escola, dos professores, fazerem a escolha dessas obras, isso tudo por meio de um sistema, de uma plataforma que nós temos, e a partir da escolha, que deve ser uma escolha, isso é muito importante, que deve ser uma escolha participativa, o diretor tem acesso ao sistema para registrar quais são os livros que aquela escola vai utilizar no ano seguinte. Mas essa escolha ela deve contar com a participação do corpo docente como um todo. A partir do momento que isso fica registrado nos sistemas do FNDE, o FNDE, então, faz o que nós chamamos de processamento, né? E aí reúne o número de alunos daquela escola com as escolhas para que a gente possa fazer a negociação e a aquisição desse livro didático. E aí esse livro vai para todas as escolas do Brasil, atendendo as escolas mais distantes, né? Chegam livros de balsa, livros de helicóptero, livros até de búfalos, nós temos entrega no Pará de livros didáticos para as nossas escolas. É uma política muito grandiosa e que é muito inclusiva, porque nós atendemos, inclusive, né, alunos com necessidades especiais. Para esse ano, está aberto agora, essa semana, até o dia 8, a escolha do livro em braille. Então, o professor, o diretor de escola, que tem um aluno que é cego, que tem baixa visão, ele precisa dizer, olha, eu tenho esse aluno aqui e eu quero sim receber o livro em braille, porque esse aluno está registrado no censo escolar, mas é importante que a escola faça essa sinalização nos sistemas do FNDE. Então, a política do livro, ela é, de fato, muito grandiosa, atende livro didático, o livro literário, que também está na escola, né? E as especificidades em relação aos nossos alunos, como, por exemplo, o braille. Isso foi interessante você falar, porque se a gente pensar em território brasileiro, a gente tem um número gigantesco. Quantos livros são entregues? São 126 milhões de livros que serão entregues neste ano de 2019. É muito livro, né? Então, você, professor, que já fez seu pedido, está aí para receber, é só aguardar que a sala de leitura vai ficar repleta. Karine, a gente também tem um assunto para levantar, que você falou que é constitucional,
E, na verdade, para quem lida com educação e educação pública, é uma situação real, porque a alimentação, ela mais do que um direito, em muitas escolas, a alimentação escolar é a única oportunidade de alimentação daquela criança ao longo do dia inteiro. Mas a alimentação escolar em vários países também ela é uma preocupação se você pensar em desenvolvimento local, econômico e social. E tanto nos Estados Unidos, países da Europa, países das Américas também, de outros, enfim, continentes, você tem ali uma preocupação com o desenvolvimento daquela região. E muitas vezes a gente tem a participação de produtores locais fornecendo alimentação para a escola. A gente vai soltar agora uma animação feita por vocês no fundo, que mostra um aplicativo. Se você acha que porque você é aluno, que esse assunto está muito distante da sua realidade, que você não tem como falar com o governo federal sobre a sua alimentação escolar, vamos dar uma olhada que você vai descobrir que, olha, é mais fácil do que você imagina. Olha aí. A alimentação escolar é coisa séria. Por isso, o Ministério da Educação e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação lançam hoje um conjunto de ações de transparência, participação social e controle do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Entre as ferramentas, destacamos o IPENAI, um aplicativo onde pais, alunos, professores, nutricionistas, conselheiros da alimentação escolar e toda a comunidade poderão acompanhar e avaliar a alimentação escolar oferecida nas escolas públicas de todo o país. Para participar, é só baixar o aplicativo, fazer o cadastro e escolher uma escola da sua região. Aqui, você terá informações sobre os valores repassados pelo governo federal, receberá dicas de alimentação saudável, além de poder aprender bastante enquanto responde ao quiz interativo. Todos aprendem jogando e quem participar mais será reconhecido com base na quantidade de interação. Todo mundo pode participar. Você dá uma olhada nas escolas e escolhe aquela que irá acompanhar de perto, através de comentários, envio de fotos e curtidas. E o mais legal é que você poderá falar diretamente com o nutricionista do seu município e com o Conselho de Alimentação Escolar, o CAI, que é o responsável pelo acompanhamento e monitoramento da alimentação oferecida em cada escola. É isso mesmo! Você vai poder dizer como anda a qualidade do que é servido na escola que você acompanha. Boa alimentação também é cidadania. Participe e contribua para a construção de um país melhor para todos. www.fnde.gov.br. Essa animação me chamou a atenção porque tem a participação direta do estudante, do cidadão, não só de quem está trabalhando na escola envolvido com isso, mas você tem ali a possibilidade de informação, conhecimento e transparência. Isso eu acho que neste momento, quando você tem isso disponibilizado para a comunidade escolar dessa maneira, você está apresentando uma possibilidade de participação cidadã muito forte. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. A política da alimentação escolar é muito grandiosa no Brasil. Enquanto a gente está conversando aqui, o dia de hoje está passando, estão sendo servidas 54 milhões de refeições durante um único dia, no Brasil inteiro. Então, a gente precisa dar visibilidade a isso. É direito do cidadão saber o que está sendo ofertado ao seu filho na escola. É direito do aluno saber qual é o valor que aquela rede municipal ou estadual recebeu. E essas informações, apesar de estarem disponíveis nos sites, não são de tão fácil acesso assim. E um aplicativo hoje é de muita utilidade, porque o celular está na mão, né, dos jovens, dos estudantes de maneira geral. Então, qual é o grande diferencial desse aplicativo? O governo federal, o FNDE, sempre dialogou e dialoga muito bem com os atores envolvidos no processo da alimentação escolar. Então, os nutricionistas, que também fazem parte do aplicativo, os gestores, os conselhos de alimentação escolar, nós sempre dialogamos com eles. Mas o estudante, até então, não era ouvido. Então, agora ele pode dizer se aquela alimentação, se aquela alimentação que está no prato dele naquele dia é o que está preconizado no cardápio escolar,
ele pode dizer, olha, gosto, não gosto, olha, eu posso fazer uma sugestão, posso fazer uma crítica, eu posso saber se a rede a qual a minha escola está vinculada tem alguma irregularidade com o governo, porque ele consegue visualizar se tem alguma pendência, por exemplo, de prestação de contas. Então, é a possibilidade do estudante se manifestar sobre a política que ele está recebendo. Ele é o beneficiário direto. Então, este é o grande, eu acho que é o grande lance, a grande questão do aplicativo, é essa possibilidade imediata e direta com o estudante, que é o beneficiário. Agora, além disso, vocês também passaram a ter, eu acho que muito mais forte, a presença do produtor local na alimentação escolar. Como é que isso tem funcionado? Esse é um trabalho que a gente vem desenvolvendo há quase 10 anos, a lei da alimentação escolar, apesar da política ter 60 anos, 64, a lei tem 10 anos, está fazendo 11 agora, foi a partir da lei da alimentação escolar que ficou determinado que pelo menos 30% dos recursos do governo federal fossem destinados à aquisição de produtos locais, do pequeno agricultor, daquele pai que mora ao lado da escola e fornece para a escola, né, daquele agricultor que está próximo e que vai fazer com que o alimento mais fresco chegue à escola. Então, essa obrigatoriedade foi criada pelo governo federal e os entes municipais e estaduais precisam segui-la, tá? Faz parte do nosso regramento. E o que nós conseguimos com isso ao longo aí desse tempo? A gente teve um aumento, um incremento muito grande de alimentos in natura no ambiente escolar, né? Porque são alimentos frescos, não processados, alimentos que são produzidos ali do lado da escola. A gente favorece o circuito curto de produção, a gente favorece que esse agricultor não precise sair do seu município para grandes cidades, para os grandes centros. Então, o objetivo é levar para a escola alimentos mais saudáveis, adequado ao aspecto nutricional daquele estudante durante o seu período de permanência na escola, mas também fomentar a economia local, fazendo com que aquele agricultor possa produzir e vender no seu local, na sua municipalidade. Vocês chegam a ter algum número, já algum resultado de desenvolvimento local, por exemplo, não em termos de lucro, mas de emprego, geração de renda? Os dados relacionados aos agricultores, eles são trabalhados pelo MAPA, né, pelo Ministério da Agricultura. O que nós temos são dados significativos em relação ao percentual de aquisição da agricultura familiar. Então, a nossa meta é 30%, hoje a gente está na casa de 24% de produtos da agricultura familiar só para alimentação escolar, o que é muito compatível. E aí eu faço um parêntese aqui, é muito compatível com o Guia Alimentar da População Brasileira, que foi publicado pelo Ministério da Saúde lá em 2013, que nos dá uma orientação muito clara, né? Cidadão brasileiro, consuma mais alimentos in natura e minimamente processados, como arroz, feijão, e consumam cada vez menos os alimentos processados, os enlatados, os embutidos, porque são ricos em sódio, em gordura, em açúcar. Então, é uma preocupação que a gente já tem no ambiente escolar. Ou seja, se a gente parar para prestar atenção, o que a gente está discutindo aqui é aquilo que muitos professores debatem dentro da escola. Vamos fazer um projeto interdisciplinar. Nesse caso, é interministerial mesmo, ou seja, todas as áreas das políticas públicas, elas são, de alguma maneira, interligadas para que esse resultado aconteça dentro da escola, no dia a dia da escola. Com certeza. A alimentação em si, né, quando a gente fala alimentação escolar, a alimentação é um tema que transcende o Ministério da Educação, que transcende o FNDE. Então, a nossa parceria, o nosso diálogo próximo com o Ministério da Agricultura, com o Ministério da Saúde, com o próprio Ministério da Economia, porque é quem faz destinação de verba para todas as áreas, é fundamental para que a gente tenha êxito na política como um todo. Agora, o que me chamou a atenção na hora de enfim, produzir o programa, fazer o roteiro, foi a preocupação do fundo com a transparência. Eu acho que hoje a gente vive no país um momento de tanta tecnologia, né? De lei de internet, lei de transparência, acesso aos dados, informação. E a gente printou um aplicativo do fundo, que eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, e a gente preparou agora a sequência desses prints num videozinho. E o que me chamou a atenção foi exatamente isso, a possibilidade do cidadão, do gestor escolar, enfim, quem está lidando com esse fundo, tornar essa relação com a União transparente. Vamos dar uma olhada? Né? Ou seja, você baixa o aplicativo, essa é a página de abertura, você coloca seus dados por escola ou por entidade que você está trabalhando, né? Aí já começa todos os seus dados legais para você fazer
a entrada no aplicativo, né, tirar suas dúvidas. A gente tem críticas sempre ao longo desses anos todos ao serviço público da burocracia. Isso aqui eu gostei muito. Todo gestor que receber recursos públicos tem a possibilidade de acompanhar o passo a passo. E aí, enfim, vem como consultar, ver a sua situação, né, da escola, como você está acompanhando todo esse destino desse recurso para esse fundo. Isso facilita o diálogo da União com o miudinho lá, com a ponta, com a escola. Vou dar um exemplo aqui, já a gente falou de Búfalo, com a escola lá de Marajó. Isso facilita? Não, facilita muito. O SIG-PC, o Sistema de Gestão de Prestação de Contas do FNDE, é um grande sistema que recebe todas as informações de execução dos programas pelos entes municipais e estaduais. Então, todas as informações gerenciais que nós temos sobre quanto foi destinado à alimentação escolar, quais foram os alimentos comprados, quantos ônibus aquele município solicitou e comprou, qual a situação daquele município em termos de prestação de contas do programa Dinheiro Direto na Escola. São informações que o gestor precisa ter conhecimento, clareza da sua própria execução para gerar um planejamento mais adequado, né? Planejamento de curto, médio e longo prazo, porque senão você não consegue atingir metas de eficiência, eficácia para as políticas de modo geral. E o cidadão também. É importante dizer que o SIG-PC, ele fica disponível para consulta pública no site do FNDE, ele também está lá disponível. E o SIG-PC na mão para o gestor é ótimo, porque se ele tiver qualquer problema relacionado à prestação de contas de um programa, ele deixa, inclusive, de receber os recursos daquele programa. Então, é importante que ele preste contas adequadamente, no prazo certo. A gente está chegando perto do final do ano, terminado o ano civil, terminado a execução financeira desse ano, até fevereiro do ano que vem, os gestores vão ter aí o seu prazo para prestar contas de tudo que eles receberam do governo federal e executaram em 2019. Então, daqui a pouco eles já vão, né, começar a se organizar para colocar isso no nosso sistema. O interessante é que a prestação de contas ela deve ser organizada ao longo da execução, para que lá no final ele tenha toda a composição do processo licitatório, de pregão eletrônico, né, de notas fiscais organizados para poder informar o FNDE. Um bom gestor faz essa organização ao longo do ano e utiliza o SIG-PC na mão com certeza. Agora a gente está falando da ponta, mas a base, que é o caso do governo federal. Quando vocês recebem todas essas informações, é possível também, dentro dessa transparência, regular, verificar os pontos nodais, assim, e combater, inclusive, desvios, né, se houver. Claro, a prestação de contas ela é um indicativo, né, muito claro sobre vários pontos de alerta, vários pontos de tensão para todas as políticas. Então, há, na verdade, uma retroalimentação sobre como aprimorar aquela política pública a partir da prestação de contas. A gente tem trabalhado e pensado muito, né, na análise de riscos. Os órgãos de controle gostam muito desse tema, né? Quais são os riscos possíveis dentro da execução de cada uma das políticas, de cada um dos programas, né? E a partir dessa análise de riscos, a gente consegue minimizar, por exemplo, desvios de recurso, né? Aquisições não desejadas. A gente consegue fazer isso a partir dessas informações. O FNDE faz um trabalho muito próximo, inclusive com os órgãos de controle, né? Ministério Público, CGU, TCU, pensando sempre em melhorar a qualidade dos programas que são ofertados para a população de modo geral. Agora, 2020 iniciando, temos novidades para o ano que vem? Como é que é? A gente já está chegando nos minutos finais aí do hashtag. Eu vou trazer uma novidade. A gente lançou recentemente um concurso dentro do PNLD, do Programa Nacional do Livro Didático, no dia 19 agora, né? Foi o Dia da Bandeira, e o FNDE lançou, né, junto com o Ministério da Educação, um concurso do desenho, né? Tem a sua arte na capa do PNLD. É um desenho para o ensino médio, para que esse desenho relacionado à bandeira do Brasil possa ser julgado, né? Vai ser escolhido, tem toda uma comissão julgadora para isso, para que esse desenho possa compor a 4ª capa dos livros lá do PNLD de 2021. Então, esse concurso foi lançado, as inscrições estão para ser abertas, então fiquem bem ligados no nosso site. Vai ter um banner bem bacana lá falando sobre essas inscrições, para que os alunos possam se inscrever, encaminhar os seus desenhos e ter o desenho lá na 4ª capa do livro didático.
Olha aí, professor, você que trabalha com seus alunos e é do ensino médio, é a chance de refletir cidadania, civismo, enfim, questões políticas muito maiores e transformar tudo isso na arte. A arte também comunica, é pensamento, é linguagem, eu acho que vale super a pena, viu? Karine, muito obrigada por ter vindo, obrigada por tirar as nossas dúvidas e parabéns e sucesso aí pelo trabalho, viu? Obrigada, eu que agradeço, o FNDE está à disposição. O trabalho que a gente faz com as políticas públicas é um trabalho por acreditar que é possível fazer uma educação bem melhor. Então, a gente segue nesse compromisso, eu estou à disposição. Muito obrigada. Obrigada a você. E olha, educação e transparência, viu? E a gente se vê no próximo #Educa. Até lá. Tchau.